Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques e nós vamos agora para filosofia instantânea. Nós estamos falando aí de religião. Então, na sequência, a proposta é assim: eu vou responder tudo e conforme a reação das pessoas. Então tem pessoas que não reagem ali no YouTube e me pedem alguma explicação oriunda àquilo que eu estou falando. E no meu livro, o livro Deus, eu não expliquei da forma que eu vou explicar aqui. Então eu escrevi um livro chamado Deus, né? Nesse livro que eu escrevi, é o meu quarto, então eu explico aonde que está o equívoco desse nicho da religião. E eu vou me dedicar agora, eu falei 3 livros no anterior, né? Bhagavad Gita, né? Tao Te Ching e a Bíblia Sagrada. Então, esses 3 livros é o que qualquer pessoa ligada ao movimento, a qualquer movimento religioso no mundo vai concordar que são os mais vendidos no mundo. Eu não sei qual dos 3 é o mais vendido, mas eu tenho convicção de que é mais ou menos assim, se perder um, perder para o outro é muito pouco. São os livros mais vendidos do mundo. Esses 3 livros. E eu separei agora dos 3 e fui para um nicho diferente, porque todos 3 eles saem da humanidade e vai para a espiritualidade ou para o anímico. E nesse livro agora, especificamente no que eu vou falar agora, que inclusive é um comentário, não é só um comentário, eu vou falar agora a respeito de Allan Kardec. Então assim, eu destaco Allan Kardec para poder falar que primeiro ele não se chamava Allan Kardec, era Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era o melhor aluno de Pestalozzi, que desenvolveu o método mnemônico de ensino na França, que ainda existe esse método utilizado até os dias atuais, um método de educação, né? Como eu já citei 2 métodos, pelo menos eu tenho convicção de ter citado, né? Que é a educação bancária, o método Waldorf, eu não sei falar isso em inglês, método Waldorf, uma coisa assim, não sei, eu não quero aprender inglês, não tenho interesse, não venha me oferecer a me ensinar inglês, que eu não quero, eu tenho tanta coisa para eu aprender do meu idioma, que eu me nego a aprender outro idioma. Nem o meu idioma eu domino, que é o idioma português. Eu não domino o português, eu domino a filosofia. E então, o método, esse método que Allan Kardec, o melhor, o Rivail desenvolveu, porque ele escolheu esse nome Allan Kardec? Porque como ele... E qual que é a diferença dos 3 livros que eu citei primeiro para o livro de Allan Kardec, ou para a obra de Allan Kardec? A diferença é que na obra de Allan Kardec, ela é uma obra que sai lá do plano anímico para o plano material. Ou seja, ela não é assinado no livro do Chico Xavier. Ele assim, não é ele que assina, é o André Luiz, é o Emmanuel, são outras pessoas. Isso é um gênero diferente do gênero religioso.
Porque no livro, por exemplo, a Bíblia, está lá assinado Lucas, está o Mateus, está o João, né? No Tao Te Ching, tem lá o Lao Tse, né? O Caibalion tem lá o Hermes Trismegisto, né? Então, assim, a obra começou da seguinte forma. Uma pessoa cética, completamente cética, que era o Rivaio. Dois amigos o convenceram de ir a uma das reuniões que estava acontecendo na França, as famosas mesas girantes. Aí, o que as pessoas faziam nessas mesas? Não é diferente do que as pessoas vão fazer lá na igreja. Ô pastor, o que você acha que eu devo fazer? E o pastor vai lá faz tal coisa e outra e tal. E funciona assim, da igreja católica é mais ou menos assim. São adivinhos, eles usam assim. Lá tem o pessoal do poste, né? Trazemos a sua amada em tantos dias, né? É o pessoal do qualquer poste, irmã Tárcia da Bahia, tem a famosa mãe de Ná, né? Meu amigo, ele ligou para a mãe de Ná, aí ela, oi, quem tá falando? Aí falou assim, você não sabe nem quem sou eu, então eu não vou acreditar no que você me faz lá, né? Então era tem todo tipo de impostor, né? Tem todo tipo de impostor. Então, nós temos Delfos. Delfos é antigo, conhecido. Delfos antes de Cristo. Reis, pessoas, grandes soldados, ou generais, eles foram as pessoas mais famosas naquela época, foram a Delfos. Inclusive Sócrates foi a Delfos. Delfos não é uma pessoa, é um lugar, e nesse lugar tem as pitonisas, e a pitonisa que falou para Sócrates, o nome dela Sibila, ela irmã de Pitágoras. Aí tem um monte de história relativa a isso que, assim, uns podem dizer, não é isso aí que você falou, e os pode ser que não seja, não sei. Eu não estava lá, não tenho provas. Então, as pessoas se reuniam na França, 1800 e... Ele nasceu em 1803, no dia 6 de outubro de 1803, em Lyon. Tem até uma irmã que mora lá em Lyon. Morou, não sei se ela ainda está lá. Mas, enfim... Então o Rivaio, dois amigos o convidaram. Um ele não quis ir, não conseguiu convencê-lo, o outro conseguiu. E eu esqueço qual deles. Eu lembro que era Didier e Carlotti. E Rivaio foi o melhor aluno que Pestalozzi tinha, que inclusive era o único, quando Pestalozzi saía, a única pessoa que o substituía era Rivaio. E ele vai a esta reunião e percebeu que se girasse para um lado era sim, para o outro lado era não. Esse que era o processo. Eu devo comprar lá aquele lote ali, aí a mesa girar para um lado sim e girar para o outro não. Aí eu devo casar com a Ana Paula, o que você acha? A mesa girar para um lado era sim, o outro lado era não. Quantos filhos será que eu vou ter? 5? A mesa girar para o lado sim, girar para o outro lado não. Então era assim que funcionava. Assim que iniciou. O que acontece? Esse assunto espiritismo, nós já temos assim, por exemplo, Pitágoras era o que desenvolveu a metempsicose. Qual que é a diferença da metempsicose para o Allan Kardec? Segundo o Allan, ambos têm a convicção da reencarnação.
Mas segundo o Allan Kardec, ou Rivaio, assim, só há progresso, a ordem é o progresso. E na metempsicose acontece uma das pessoas que fala bem aí, é Marlene Nobre, ela fala muito bem, ela tem um entendimento legal nesse assunto, eu lembrei dela agora, uma das expositoras do assunto, né? Eu acho que ela não está viva mais, mas na metempsicose tem a regressão. Então, um homem, ele vai nascer, o espírito que está no corpo de um homem, ele vai nascer em um chimpanzé, um cavalo, uma formiga, não sei. E não é uma coisa assim, do ponto de vista lógico, teria alguma razão. Mas, segundo Kardec, não tem regressão. Ou seja, quando chega na espécie humano, não regride mais para a espécie animal. E na espécie humana, o que nós temos o humanismo é exatamente a razão. Então, a pergunta que foi feita para mim, deixa eu até ver aqui a pergunta, deixa eu ver aqui, peraí. É bem rápido, deixa eu ver a pergunta aqui, só para... lembrei o que eu ia falar, desculpa. A respeito do kardecismo, agora falando não dos centros espíritas, tá? Falando de Kardec. Eu sei que ele tem um livro chamado O Evangelho segundo Allan Kardec. Né? Não li esse livro, só vi por cima assim. E ele explica a visão dele sobre os evangelhos. Correto? Não enganado. O irmão, assim... Então, eu falei que eu ia responder aqui no vídeo, né? Então, o que acontece? Não é a visão do Allan Kardec em relação aos evangélicos, se é o que eu entendi a pergunta, né? Esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos, eles... Como que começou? O Allan Kardec, na reunião que ele foi, ele decidiu, olha, aqui tem algum fenômeno que foge à minha razão. Então eu vou pesquisar isso a fundo. E o primeiro livro que ele lança é o Livro dos Espíritos. E depois eu acho que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não lembro se é a Gênesis, depois, enfim. Mas aí, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos, em todos os livros é assim. Ele escrevia carta e mandava para os médiuns que estavam em lugares diferentes. Esses médiuns liam as cartas e mandavam para eles. E já tinha um monte de cadernos com um monte de perguntas que eles não conseguiam organizar essas perguntas. E eles falaram para ele, olha, ô Rivaio, será que você pode pegar esses cadernos e organizar aí alguma coisa? Aí surgiu o Livro dos Espíritos, porque o grupo de pessoas, era comum na França, as pessoas se reuniam em torno da mesa para fazerem perguntas relacionadas à vida delas. Não é que são perguntas bobas, são perguntas relacionadas à vida delas. E Kardec e um grupo se reuniu em torno dessas mesas girantes para fazerem perguntas relacionadas a essa questão existencial. Então, por exemplo, eles têm uma pergunta assim, o que são vocês? Aí eles, é muito interessante a resposta dos espíritos, eles respondem assim, bom, apenas por critério de vaidade que vocês fazem essa pergunta, porque se nós informarmos o que nós somos, aí vocês vão mudar o que na vida de vocês? É mais ou menos assim a resposta deles. Aí eles falam assim, olha, chame-nos de espíritos para não ter mais confusão a respeito de um assunto tão polêmico, tão complexo. Então é isso. E indo à obra, aí esse é a primeira obra, o Livro dos Espíritos. Na obra, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa obra, acontece assim. Os médiuns que escreviam ali exatamente o que os espíritos escreviam. O que é um médium? A pessoa, no papel, ela pode ser psicofonia, enfim, mas normalmente era no papel. A pessoa escreve aquilo que está saindo de um espírito. Então,
Esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem textos que estão na Bíblia. Opa! E esses textos, eles são comentados por essa equipe chamada Allan Kardec. Os médiuns, o Rivaio. Quem decide o que vai para o papel é o Rivaio. Mas não foi ele apenas que escreveu. É uma obra de um grupo, né? Então é isso. Então eu acredito que eu tenha respondido e vou ficar por aqui nesse vídeo. É o Wilson Marques, Filosofia Instantânea. Muito obrigado a todos.